this isn't you. Essa cena é um ótimo exemplo do problema que é reassistir Breaking Bad. Mas antes de chegar até lá, precisamos analisar outra coisa. Fuck you. Não é exagero dizer que todo fã de Breaking Bad, ao assistir a série pela primeira vez, já pensou em reassisti-la, ou até já o fez. Mas por que essa obra parece ganhar novas camadas a cada revisita? Por que ela soa como uma experiência inédita a cada vez que a assistimos? As respostas para essas perguntas são simples, e neste vídeo você vai descobrir cada uma delas. Seja bem-vindo à taberna, pegue um drink e me deixe de contar essa história. Assim como O Poderoso Chefão, Onde os Fracos Não Têm Vez, e Scarface, Breaking Bad é uma obra atemporal. À medida que amadurecemos, nossa interpretação sobre essas narrativas muda, porque todas elas compartilham de um fator em comum: a forma como exploram os aspectos mais complexos da mente humana. Dilemas morais, ego, ambição e medo são os pilares centrais desse tipo de história. Não à toa, conforme nos desenvolvemos, nossa percepção sobre essas obras também se transforma. A cada fase da vida, adquirimos novos valores, crenças e opiniões, e essas narrativas são construídas justamente para acompanhar essas mudanças. Breaking Bad é uma série com muitas camadas, e só conseguimos enxergá-las à medida que também ganhamos novas camadas como indivíduos. Um exemplo disso está nessa cena que você viu. Aposto que na primeira vez que você viu essa cena, você pensou algo como: isso aí, Walter. E isso é totalmente compreensível. Desde o início, somos levados a ver o Walter White como um pobre coitado, um homem esmagado pelas circunstâncias. Quando ele se rebela, sentimos uma espécie de catarse. E isso não se deve apenas à construção magistral do personagem, mas a algo mais profundo. Vemos um reflexo de nós mesmos nele. Uma versão freudiana do superego que tanto tememos, mas que, se nos fosse permitido ser, talvez fôssemos como um Walter White. Na primeira experiência com a série, nos apegamos ao personagem ao ponto de buscarmos justificativas para cada uma de suas ações, mesmo as mais controversas ou maquiavélicas. Na cena citada, Walter demonstra grande desprezo por Gretchen. Segundo sua versão da história, Gretchen e Elliot o traíram e se apropriaram de suas ideias, que mais tarde renderiam bilhões. Isso à primeira vista gera compaixão, mas, ao revermos a série, percebemos que tudo isso é fruto da frustração e da inveja que o Walter sente, sentimentos que ele sequer admite para si mesmo. A verdade é que ele vendeu sua parte na empresa voluntariamente e terminou o relacionamento com Gretchen por orgulho, porque ela vinha de uma família rica e isso o incomodava profundamente. Ao longo da série, fica evidente que essa é a base de toda a construção do Walter como personagem. Ele não aceita ser responsável pela própria vida medíocre. Pior ainda, ele nega que havia outras formas de mudar sua realidade. Claro que o câncer não foi culpa do personagem, mas é importante lembrar que sua vida já era miserável antes mesmo do diagnóstico. Walter, Mike, Jesse, Gus e tantos outros personagens deste universo maravilhoso, à primeira vista, despertam nossa empatia. São despidos camada por camada a cada nova experiência com a série. Eles são como cebolas emocionais, revelam sua verdadeira natureza apenas para quem insiste em olhar mais fundo. Aliás, você já percebeu que Gus Fring era um homem homossexual? E não se trata de teoria. As duas séries deixam isso claro em diversos momentos. Inclusive, que tal um vídeo só sobre esse lado mais humano de Gustavo Fring? Comenta aí abaixo, se quiser ver isso. Nossas justificativas mudam. Vince Gilligan não criou apenas um universo fictício recheado de ação, tensão e drogas. O que ele construiu ao longo das 5 temporadas de Breaking Bad e das 6 de Better Call Saul é, na verdade, uma aula sobre comportamento humano, não só através de seus personagens, mas também através do próprio espectador. E a prova disso é simples. Quando revisitamos a série, percebemos que a forma como julgamos cada personagem muda, e isso muda muito. Se antes eu odiava Skyler por parecer sempre um obstáculo nos planos de Walter, hoje eu a entendo.
É verdade que os roteiristas poderiam ter dado à personagem um tratamento mais refinado, assim como foi feito anos depois com a Kim. Mas ainda assim, boa parte de suas ações são justificáveis. O divórcio, o medo constante, o instinto de proteger sua família. Claro, tirando aquela cena onde ela canta pro Ted. Tudo isso faz sentido, mas isso não significa que ela seja inocente. E esse é o primeiro ponto em comum entre todos os personagens nessa série. Ninguém está livre da culpa. O próprio Hank também é um ótimo exemplo. Muitos o desprezam pela arrogância inicial, outros o veem como o único herói da série. Mas no fundo, ele é apenas um homem comum, tentando fazer o que acredita ser certo. Não pela lei, mas por seus próprios motivos. Ego ferido, desconstrução de sua autoimagem e traumas moldam suas escolhas. E quando ele espanca Jesse, aquilo não é justiça, é frustração e raiva transbordando. Mas falando em Jesse, há algo que talvez você não queira ouvir. Jesse Pinkman nunca foi apenas uma vítima indefesa. Não, eu não nego que o personagem sofreu bastante durante a série, principalmente por conta do Walter e de terceiros, mas alimentar a ideia de que o Jesse foi apenas um coitado é ignorar parte da verdade. Ele teve chances reais de se afastar do crime, como depois da morte de Jane, quando entrou em reabilitação, ficou limpo e tinha $400 mil no bolso para começar do zero. Naquela época, até o Walter não queria mais que ele voltasse a cozinhar. Mas Jesse, perdido e sem perspectivas, escolheu voltar. E é aí que fica claro. Em Breaking Bad, ninguém sofre apenas por culpa dos outros ou das circunstâncias. Todos sofrem também pelas consequências das suas próprias escolhas, assim como na vida real. O ponto é, nossas justificativas mudam com o tempo. Isso altera a maneira como enxergamos esses personagens. Ora eles parecem heróis, e em outros momentos apenas seres humanos quebrados, arcando com o peso da vida que construíram para si. Gus dedicando a existência para vingar a morte do namorado, morte que, ironicamente, ele ajudou a provocar. Seja o Hank, decidido a capturar o Walter sozinho, ou Mike, incapaz de mudar o homem em que se tornou, mas odiando a si mesmo por isso. Todos eles são uma aula sobre como criar personagens humanos, e principalmente sobre como fazer o público sentir que eles são reais. E no fim, talvez a pergunta não seja quem estava certo ou errado, mas sim, se fôssemos nós no lugar deles, quantas das nossas próprias escolhas conseguiríamos justificar? Isso é mais que Breaking Bad, isso é arte, é storytelling. E mais adiante eu vou trazer essa abordagem para o canal. A cada retorno, somos surpreendidos por detalhes que antes nos escapavam, por nuances que ganham novos significados conforme amadurecemos. É como se essas histórias crescessem junto conosco, ou talvez como se nós mudássemos a ponto de vê-las com outros olhos. Essas obras foram feitas para mais do que entreter. Elas são espelhos que, de forma sutil ou brutal, nos obrigam a encarar a complexidade da mente humana, suas fraquezas, contradições, traumas e desejos inconfessáveis. E quando o protagonista não cabe em rótulos fáceis, quando ele é muito mais do que um herói ou vilão, somos forçados a fazer algo desconfortável, nos enxergar nele. Porque no fundo é impossível assistir ao Walter White ou Scarface sem se perguntar até onde iríamos por orgulho, por sobrevivência ou por vingança. E essa é a mágica de reassistir séries como Breaking Bad, que não nos entregam respostas prontas, mas nos deixam com perguntas que ecoam muito depois de seu fim. Obras assim não apenas contam uma história, elas também nos lembram de que somos feitos das mesmas luzes e sombras que vemos na tela. E é aí que está a verdadeira beleza do storytelling. E isso, meus amigos, é mais do que a arte. É humano. Isso é uma grande besteira. Nunca abra mão do controle. Eu vivi com câncer quase 1 ano. Desde o começo, é uma sentença de morte, é o que sempre dizem. Mas quer saber? Toda vida vem com uma sentença de morte. A cada 2 meses eu venho aqui para minha tomografia. Mas eu sei muito bem que, a qualquer hora, quem sabe até hoje, eu vou ouvir mais notícias. Mas até lá, quem é que está no controle?